Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Eu volto aqui para mais um fluxo de notícias, indo ao encontro do RVGCR. Muito obrigado por toda a visibilidade, muito obrigado por todos os amigos, todos inscritos no meu canal desde o início. Agradeço também a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente através das recomendações do algoritmo e possibilitam participar dessa grande família que é formada através do canal Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E, meus irmãos, eu pude colher algumas novas comunicações do canal do Mark e também de outros provedores de notícias. Gostaria de compartilhar também algumas visões futuras que eu tenho sobre a inclinação deste projeto e desses objetivos, visto qual nós temos aí uma pré-intitulação de uma possível nova ordem mundial e também temos uma luta contra gigantesca através desses blocos, desses países que compõem a aliança. Eu acredito severamente que esses blocos e esses países possam atrasar essa etapa e esse momento bíblico, mas, meus irmãos, eu ainda aguardo muito mais do que isso, o retorno de nosso amado Senhor Jesus Cristo, e eu acho que estamos em tempos de ficar atentos ao retorno da segunda vinda, da segunda e última vinda de Jesus Cristo, e devemos ficar atentos a esses possíveis eventos espirituais também, porque é de inteligência do cristão e do temente a Deus também ter e discernir sobre essas questões espirituais, pois não somos só matéria. Existem muitos ateus, existem muitas pessoas que não vão a esses pensamentos, e eu tenho muita pena e oro a Deus que elas possam mudar este pensamento e se voltar a Cristo o quanto antes e entender que este evento também está próximo e deve ser observado por cada um de nós na sua intimidade, cada vez mais com mais atenção, diariamente com mais atenção. Eu acredito, irmãos, que a igreja e o povo de Deus possam ser arrebatados e acredito que estamos em momentos próximos para isso. Também é um momento próximo, né? E vamos crendo, vivendo os nossos dias na esperança do arrebatamento, da salvação, na esperança da prosperidade envolvida na questão de distribuição desses fundos, que isso também é real e é um processo que estamos passando também, em parte disso também muito espiritual, acredito eu. E eu, como um cristão fiel, temente a Deus, também oro para que tudo tenha seu tempo certo e que seja no tempo dele as coisas, né, meus irmãos? E vamos ao que o canal do Mark diz. Prontos para obter as notificações oficiais e os compromissos. Prontos para todo este projeto humanitário. Tão prontos para isso acontecer. Os próximos 7 dias devem ser bastante interessantes em todas as frentes. Deixa eu só encostar um pouquinho a janela aqui, gente. Tem uma cachorrada. Eita, emperrado. Voltando aqui, me desculpe. A maioria dos meus contatos dos vínculos tem compromissos para esta tarde. Tiveram compromisso para essa tarde. Conheço um que teve um compromisso que durou cerca de 1 hora. Vou conversar com eles e deixar vocês saberem mais tarde como isso aconteceu. Todos os prós e contras, e todos esperamos ver de fato o movimento dos dólares de títulos hoje. O Iraque continua publicando artigos sobre a cooperação internacional e comércio internacional com o Kuwait e muitos outros países. Também muitos artigos estão sendo alcançados sobre como eles precisam aumentar sua taxa para estar em campo de jogo equilibrado com o Kuwait, que eles esperam ser um de seus principais parceiros comerciais.
A taxa atual do Kuwait é superior a 3 dólares e 80 por dinar do Kuwait, acredito. O Ministério das Finanças iraquiano está dizendo que desde que o Iraque pagou ao Kuwait e foi oficialmente liberado, eles estarão oficialmente fora das sanções do capítulo 7 em 22 de fevereiro. Frank26 disse em seu canal ontem à noite que eles deveriam ter o governo no lugar dentro de 48 horas, e não no dia 22. Eu acho que eles podem reavaliar a qualquer momento, como eu disse. Eles não precisam esperar até o dia 22. Mas com certeza há muita conversa sobre os dias 21 e 22. Muito dessa conversa vem do nosso lado militar e governamental. Muitas pessoas dizem assistir a grandes acontecimentos. Há também rumores de que o Iraque já pode ter mudado suas taxas, mas as pessoas nas ruas não estão negociando a uma taxa mais alta ainda. Se o Iraque for amanhã e anunciar o novo presidente e governo, a nova taxa deve seguir. Sim, isso mesmo. Na verdade, estou ouvindo que pode ser o contrário. Eles anunciam a taxa e depois anunciam o novo presidente e governo. Acredito que estamos no final dessa corrida, apenas esperando para cruzar a linha de chegada. Ouvi o dinar saindo a 3,20, de Fleming RV esta manhã. Eu poderia viver com isso se eles apenas fizessem. Muitos estão dizendo que eles vão para o Iraque agora no dia 22. Dinar, 1 dólar e 50, imediatamente relatado na TV iraquiana hoje. Não houve nenhuma má notícia. Redemption Centers estão mantendo uma equipe mínima durante toda a semana, na esperança de que algo aconteça essa semana. Ainda ouvimos rumores sobre as notas de títulos do Zimbábue. Muito dinheiro. Estou ouvindo que uma nota de 100 trilhões vale 30 milhões sem projetos direto pagando ao portador. Dos meus contatos bancários, foi dito que as taxas poderão valer até 0,70 cents por dólar. Ninguém vai saber o que está certo até que estejamos nos compromissos dos bancos. Também observamos que o Bolívar estará entrando como o dinar do Iraque, significando uma volta à sua taxa antiga, e isso nos leva a um investimento em bolívares e também uma possível reavaliação de 4 dólares e 30, antes de Hugo Chávez e o Partido Comunista tomar o país e destruí-lo. Não conhecemos a taxa de Bolívar ainda, mas ela deve ser mais alta do que é agora, logicamente. O Bolívar é um grande coringa, e não temos os detalhes sobre ele, infelizmente. Títulos nível 3 incluem nível 4A e também uma breve opinião Tier 4B recebendo notificações. Em cerca de 3 a 5 dias temos novas informações sobre o Tier 4B após os títulos. Está prestes a haver uma grande corrida aos bancos canadenses. Eu sempre senti que tínhamos que estar em meio a algum tipo de caos antes de começarmos. Eu só não percebi que o caos estaria começando no Canadá. Se não gostarmos das tarifas que eles oferecerem em nossa consulta, poderemos ir para outro lugar? Ainda estou ouvindo que todos têm já uma taxa pré-definida, uma taxa negociada em nossa nomeação. Deutsche Bank está falido. Seu colapso afetou toda a Europa. Como foi dito, o Deutsche Bank implodiu já há 2 anos atrás. Não tenho ideia de por que ainda está de pé. Eu não entendo. Pequenos países nos colocando na fila. Estamos de pé ao redor da lagoa vazia esperando chover. Eu tenho um primo que trabalha na corporação do banco e está sendo treinado para um novo sistema. Não posso fazer perguntas, mas atualizarei quando fizer. Espero que seja o QFS, que é a tecnologia blockchain mais segura e 10 mil vezes melhor que o nosso sistema financeiro atual.
foi dito muitas informações de que os caixas bancários estão sendo treinados para esta semana, para o novo sistema, e será feito isso até sexta-feira. Dias importantes estão vindo e pode nascer o nosso novo sistema financeiro. É uma coisa certa, a cada dia mais perto. Todos estamos prontos. Vejo vocês mais tarde, esperando que os detentores de títulos estejam muito felizes hoje. Certamente, meus amigos, todos esperançosos, isso foi colhido do canal do Mark hoje à tarde, o que ele mesmo trouxe já estou trazendo, fazendo a minha diligência, porque ele em seus streams, em suas lives, ele fala mais de 1h30, às vezes 1h20, 15, 1h30, 1h40, e as pessoas as quais fazem a diligência do que ele fala, tem que observar além do que é dito na internet também, além do que outros canais postam sobre o canal do Mark, porque ele fala muita coisa, e muitos canais às vezes distorcem ou deixam as coisas subentendidas. Eu tento ser muito claro e direto sobre o que ele fala a respeito dos títulos, sobre as camadas, os obrigacionistas, sobre as operações de moeda e as operações dos Estados Unidos. Eu tenho essa diligência, né? E vamos firmes todos na obtenção dessas informações cada vez mais congruentes e concernentes à concretização desses eventos. E seguindo aqui, né, eu gostaria de falar um pouco como, de uma certa forma, a nova ordem mundial intitula as suas manipulações diante de toda a humanidade, porque o interesse deles não é com uma ou duas pessoas, ou com um único governo que seja. Em grande parte, um interesse gigantesco no governo dos Estados Unidos, por ser a moeda da Reserva Federal do mundo, né? Mas, enfim, tudo isso baseia-se num grande jogo de poder, e eles não querem atingir uma única pessoa. Eles têm um propósito, acreditam, um propósito maligno para com a humanidade, e muitas ordens e seitas também trabalham afinco e iludidas. Por isso, hoje, meus irmãos, eu também estive impregnado de conhecimento falho, em conhecimento que não me levou a nada, quando eu era um pouco mais jovem, e hoje em dia vejo que o maior conhecimento e de todos os livros é a Bíblia, e faço um esforço tremendo para ler essas passagens todas as manhãs para os meus amigos. E dentre essas situações, essa tal nova ordem mundial da qual eu acredito, ela tem uma obtenção muito maior do que a maioria da mente das pessoas pode conceber sobre isso, né? Não é um vizinho fazendo um trabalho de magia contra a gente ou outra coisa. Uma situação global concernente a posições governamentais, economias, que levam os países a uma metódica falência, porque nós estamos caminhando dentro de uma dívida global altíssima, em que o nosso próprio sistema atual não é capaz de se evoluir, e precisamos dessa evolução, principalmente ao lado financeiro. E acredito que isso é muito mais sério do que nós imaginamos, volto a dizer. Isso é um câncer muito maior do que nós imaginamos. E está intitulado através da economia, principalmente. E depois, a alienação do medo das massas. Então, eu gostaria de trazer e exemplificar um pouco isso, elucidar um pouco isso e esse meu pensamento, através desse artigo, né, que eu encontrei e foi compartilhado, que pode esclarecer um pouco sobre, talvez, sobre essa possível nova ordem mundial. Na minha opinião, não é possível. Ela existe e está sendo confrontada. Para essa nova ordem, um plano de 25 itens estabelece essa nova ordem mundial, modificando e modernizando a sociedade moderna. Usar a violência e terrorismo, não discussões acadêmicas, pregar o liberalismo para tomar o poder político, comece a luta de classes, aderir a qualquer norma moral torna os políticos vulneráveis, desmantelar a ordem existente e os poderes regulamentares, reconstrua todos os sistemas existentes. O plano permanece invisível até ganhar poder que não seja comprometido por nenhum truque ou força. Usar a psicologia da máfia para controlar as massas, sem uma tirania absoluta não é possível dominação efetiva.
bebidas alcoólicas, narcóticos, corrupção moral e todas as formas de vícios sistematicamente utilizados pelos agentes para corromper os jovens. Exclusão de bens por qualquer meio para assegurar subordinação e soberania, para alimentar a guerra, controlar a conferência de paz, impedir que qualquer uma das nações em guerra ganhe território e piorar a situação. Selecionar candidatos a cargos públicos que sejam submissos às ordens, para que sejam fáceis de usar para executar os planos. Usar a imprensa para publicidade, para controlar todos os canais de informação pública, enquanto se escondem nas sombras para evitar o pecado. Fazer o público pensar que eles eram presas de criminosos. Depois disso, restaurar a ordem e aparecer no papel de salvador. Causar pânico financeiro, aproveitando a fome da dominação e submetendo as massas. Usar uma grande loja, intitulada hoje para próprios propósitos, e disfarce sua essência como filantropia, espalhando seu idealismo, materialismo ateu entre as pessoas. No momento em que os soberanos do mundo são coroados, sua influência expulsa tudo que atrapalha. Usa artifícios organizados, frases barulhentas e slogans populares. A dominação do medo é a maneira mais econômica de alcançar a obediência rápida. Disfarce de conselho político, financeiro e econômico para cumprir as ordens sem medo de expor o poder secreto por trás das ideias nacionais e internacionais por meio da diplomacia. O governo mundial final é o maior objetivo. É preciso confiar em nós para criar um enorme monopólio e na medida em que a maior fortuna também se esgote com o crédito governamental no dia seguinte à derrota política. Aproveitem a guerra econômica, a combinação de altos impostos e concorrência desleal da propriedade da terra e da indústria. Forçar a destruição uns dos outros para que reste apenas o proletariado, o milionário dedicado aos nossos propósitos e policiais e soldados suficientes para proteger nossos interesses. Nomear um ditador chamado de Nova Ordem. Enganar, confundir e corromper os jovens membros da sociedade, ensinando teorias e princípios que sabemos que estão errados. Distorcer o direito interno e internacional, criando a contradição de primeiro obscurecer o direito e depois escondê-lo completamente. Meus amigos, diante dessas alegações, que são alegações, e diante dessas monumentais formas de pensamento, que se intitula a Nova Ordem Mundial no Mundo. A Nova Ordem Mundial no Mundo, pleonasmo. Se intitula essa nova ordem global que pretende caminhar para a massa de acordo com seus princípios, suas ideologias, e sendo até os mesmos, talvez enganados dentro de uma filosofia que faz uma programação mental gigantesca no ser humano, pois já tive relatos de pessoas que são ex-Illuminatis e ex-praticantes de outras coisas nefastas e sinistras, que Deus deu a oportunidade dessas pessoas de se reconstruir e possivelmente enxergou que esse não era o lugar delas e enxergou a misericórdia e o perdão, e assim foi possível. Eu escuto essas pessoas também, vejo isso pela internet, vejo que é uma grande mentira, e a todos que estejam inclinados a essas filosofias e ideologias, tomem cuidado para que não tropece em pedra. E, logicamente, como temos uma ordem mundial tentando ser intitulada, ela é confrontada com idealismos da aliança, idealismo desses blocos econômicos, e acredito também que, posicionadamente, diante de uma verdadeira força da luz, esses militares, humanitários e pessoas do lado divino lutam contra essa nova ordem, principalmente no âmbito militar. Eu gostaria também de trazer os seus conceitos. Estrutura social plana para as principais características desse sistema são as seguintes: emissão das moedas digitais baseadas em bimaterialismo, gerenciamento centralizado dos fluxos do dinheiro em todo o mundo
com computadores quânticos. Perder ativos de estado profundo devido à redefinição da moeda. Distribuir bens confiscados ao público com renda básica em primeiro lugar, ilimitado e sem lastro. Aboliremos o atual sistema de moeda gerenciada, que permite fazer contas e emitir uma nova moeda com base no sistema padrão ouro e prata. Essa moeda será uma moeda digital, não notas ou moedas. E essa moeda será gerenciada centralmente por um computador quântico. Como está agora, o fluxo de fundos é desconhecido. Você não poderá desviar ou fazer movimentos desses fundos fora do sistema financeiro. A propósito, esse computador quântico está instalado em uma estação espacial que orbita a Terra. Parece monitorar o fluxo de dinheiro na Terra e, a partir do espaço sideral, fazer isso. Como a moeda é emitida diretamente do computador quântico para o terminal pessoal, todos os bancos, incluindo o Banco Central, não serão mais necessários. Esta troca de moeda global é o GCR, Global Currency Reset. Isso é chamado de redefinição de moeda global. No momento do GCR, as moedas dos Illuminates não podem mais ser trocadas e os ativos serão confiscados como estão. Este bem confiscado destes estados profundos será distribuído ao público em geral usando a renda básica universal. Todos os meses, centenas de milhares de ienes são depositados diretamente do governo nas contas de cada cidadão, assim como outras moedas também. Ao mesmo tempo, as pessoas sempre foram aos bancos e empresas de cartão. Vários empréstimos tomados das companhias de seguros também serão reembolsados com os ativos de estado profundo cancelados. Mesmo na economia atual, esse estado tem que acabar. Se não ocuparmos 90% do nosso dinheiro, não haverá pobres. Ao compartilhar os 90% restante de todos os fundos com todos, pessoas de todo mundo poderão comprar as coisas de que precisam. Basicamente, poderemos viver até com esta renda básica. Não precisamos mais nos preocupar com isso. É claro que vamos trabalhar. E cada pessoa fornece produto ou serviço diretamente à pessoa que deseja ao meio comercial. Uma forma básica é receber a compensação diretamente da outra parte. Grandes empresas como hoje podem talvez não existir, e serão na forma de trabalho individual ou pequenos grupos. Será uma estrutura social plana, na qual fornecedores e consumidores fornecerão bens e serviços diretamente uns aos outros, em pé de igualdade, independentemente de hierarquia. Certamente, né, meus amigos, essa nova agenda que pensa de uma forma concernente a uma realidade um pouco mais positiva a essa realidade que nós estamos diante dessa transição, é a realidade que confronta essa nova ordem e que eu oro a Deus para que esse confronto, esses blocos e todas essas questões sejam resolvidas o quanto antes e possa restabelecer, mas profeticamente há um momento em que se isso é necessário acontecer, e para quem acredita no arrebatamento e todas essas questões, eu também acredito na salvação e na segunda vinda de Jesus Cristo, certas profecias irão se cumprir, mas a hora de tudo isso só quem sabe é Deus, e se a nós foi concedido o poder, se ao homem foi concedido ao poder, e se ao homem, através de Deus, é concedido o poder espiritual de luta, através do que há de espiritual, que é mais forte do que o homem nessa terra, mas se é dito pela Bíblia e pelas palavras de Deus, se nós com Deus não precisamos de mais nada, se tivermos sobre a misericórdia de Jesus e do Espírito Santo como orientação e consolação para o nosso coração, somos invencíveis, quem será contra nós? Não é mesmo? Nem o mal é capaz de ser contra um ser humano que tem Deus, Jesus e o Espírito Santo ao teu lado. Nada, todo esse mal cai por terra, é resolvido, é relutante, mas é resolvido o tempo inteiro, pelas mãos e misericórdia de Deus, de Espírito Santo
e de Jesus Cristo. É isso que eu penso, meus amigos. Por hora é só. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser me dar o prazer e a honra da visita, seja bem-vindo. O irmão faz um convite desde já para vocês e se sente lisonjeado. Continue se inscrevendo no meu canal, meus amigos, e que eu possa difundir essas ideias, essas visões de pensamento. E se é de serventia para você que se inscreveu recentemente, muito obrigado. Continue se inscrevendo se não é inscrito. Isso ajuda que o meu conteúdo seja disseminado pelo YouTube e cada vez mais recomendado. Que Deus abençoe a todos nesse restinho de terça-feira. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus irmãos. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom descanso. E tenham todos uma excelente quarta-feira abençoada em nome do nosso Senhor Jesus. Tchau, tchau, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser.